Muito bem, é o Gazeta Entrevista, que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão. Quero agradecer a você, o seu carinho, quero agradecer a Deus por tudo de bom que Ele tem nos feito, né? Pela sua paz, pela sua bondade. E você que nos acompanha em todos os cantos desse estado, ligados na programação da TV Gazeta e da Rede Record, está chegando o grande dia do debate dos prefeituráveis da capital, é no dia 1º de outubro, e você pode participar enviando sua pergunta para o endereço eletrônico gazetaentrevista@gmail.com. Durante o programa, nos próximos blocos, eu vou dizer um pouco mais sobre como você pode participar. E vá anotando aí, porque sua pergunta pode ser uma das duas escolhidas para participar do debate ao vivo, hein? Que beleza! Deixa eu falar aqui também da Auto Acre, sua concessionária Kia Motors em Rio Branco. Olha, o Kia Soul, o carro design, entrou numa promoção sensacional. É a promoção Quero o Meu Kia Hoje. É o seguinte, você pode dar 50% de entrada e pagar o restante em 24 parcelas sem juro. É isso mesmo. Já pensou um Kia Soul com 24 parcelas sem juros? 50% de entrada e você tem aí a oportunidade de andar num carro maravilhoso, com motor flex, duplo airbag, câmbio automático de 6 marchas, motor dual CVVT de ótimo desempenho, 128 cavalos de potência, sem falar na beleza, no design do Kia Soul, um carro diferenciado. Dê uma passadinha na Auto Acre, comprove toda essa qualidade. Auto Acre, sua concessionária Kia Motors em Rio Branco, seja VIP, seja Kia. Tenho o prazer de receber em nossos estúdios o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, o deputado estadual Rui Falcão. Ele está em Rio Branco, numa série de visitas que está fazendo a várias capitais, inclusive fortalecendo aí esta reta final de campanha dos candidatos do PT. Fazer aqui um breve histórico do presidente. Ele nasceu em Pitangui, Minas Gerais, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, foi jornalista de importantes periódicos, como A Gazeta, Folha de São Paulo, Notícias Populares, Jornal da Tarde, outros jornais, e foi diretor durante 11 anos da revista Exame. Foi um dos membros fundadores do PT no início da década de 80, ocupou o cargo de deputado estadual por 2 vezes consecutivas. Em 2000, também, pelo estado de São Paulo, foi deputado federal. Em 2004, candidato a vice-prefeito de São Paulo, é o atual presidente do Diretório Nacional do PT. Como já falamos, presidente, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem bom com o estar senhor? Aqui com você, viu? Satisfação, presidente. Esta sua visita ao Acre, o senhor já esteve aqui outras vezes, mas é para fortalecer essa reta final de campanha que o senhor está fazendo também em outros estados? Na verdade, é para acompanhar essa reta final, com grande expectativa de que nós possamos ganhar a eleição ainda no primeiro turno. Mas, se não for possível, também estamos preparados para o segundo turno. As pesquisas demonstram que há uma curva ascendente da nossa candidatura, as propostas aqui são muito importantes e nós temos todo o lastro da identidade com o governo federal, com o governo estadual, que eu acho que é algo que o eleitor avalia bem. Onde há parcerias com projetos consolidados, a cidade melhora, a vida do povo melhora. Onde há oposição entre o prefeito e o governador, entre o governador e o presidente, isso dificulta a aplicação dos projetos. E você sabe que hoje, apesar das economias dos municípios terem crescido, a arrecadação ter aumentado, mas ainda há muita dependência das transferências voluntárias do governo federal, das emendas e dos investimentos que o governo federal tem feito bastante nos municípios. Então, essa identidade de propósitos, essa identidade política, a sintonia com o projeto nacional que tem feito o Brasil crescer, ela é importante na eleição. Isso vai estar sendo avaliado junto com as propostas dos programas de governo locais. O presidente Lula, depois do resultado de Dilma no Acre em 2010, disse que o eleitor acreano precisaria ser estudado debaixo de uma tese sociológica. Haja vista que, mesmo quando o país era governado por Fernando Henrique Cardoso, o Acre teve excelente relação, através do governador Jorge Viana, com o governo federal, e houve um verdadeiro apoio do governo federal, um grande convênio, um trabalho realmente participativo entre o governo
Fernando Henrique e Jorge Viana. Essa tese aqui no Acre de que governo federal diferente do governo estadual ou municipal não funciona, talvez não se aplique no Acre? Não, é verdade que o presidente Fernando Henrique aplicou recursos aqui no estado do Acre, mas eu acho que o presidente Lula pelo menos umas 10 vezes mais, né? Então, eu acho que isso mostra a diferença. E o Acre não é ele pode ser objeto de um estudo sociológico, como outros estados também, o comportamento do eleitor varia de eleição para eleição, mas eu acho que os nossos dirigentes aqui, o nosso governador, eles ficaram, acho que, muito sensíveis ao fato de estarem governando há bastante tempo o estado e agora, sem fugirem do nosso modelo, que é inclusivo, que acata e incentiva a participação popular, nós estamos renovando também. Então, estamos apresentando, além de um projeto que já deu certo, novas lideranças para continuarem tocando esse projeto e fazendo as mudanças necessárias, as correções que a população muitas vezes aponta. Das 26 capitais onde as eleições municipais, obviamente o senhor deve estar acompanhando as principais, onde o PT, obviamente, tem candidatura forte. O senhor acredita que em Goiânia, em Cuiabá e em Rio Branco o PT pode vencer no primeiro turno? Dessas três? Eu diria que mais Goiânia e mais Rio Branco. E estamos indo para o segundo turno. Isso você só vai saber depois do dia 7. Mas como previsão com os dados de hoje, eu diria que Fortaleza, João Pessoa, Cuiabá, São Paulo, talvez Belo Horizonte e cidades também Salvador, e cidades onde os nossos aliados estão conosco também, como é o caso de Florianópolis, como é o caso de Manaus, entre outras. O PSB deu uma rasteira no PT lá no Recife? Como é que o senhor avalia essa... Primeiro, o candidato do PSB ultrapassou Humberto Costa, agora já foram ultrapassados pelo candidato do PSDB. Como é que o senhor avalia essa cisão lá no Pernambuco? As eleições municipais, elas são um momento de tentativa de fortalecimento dos partidos. Todos os partidos querem crescer na eleição municipal, pensando na futura eleição dos deputados, dos senadores. Então, eu acho natural que, mesmo havendo uma frente, como era o caso de Pernambuco, já consolidada, que o PSB tenha optado pela candidatura própria. Mas isso não abala as nossas relações em termos de sustentação do governo da presidenta Dilma. Tanto que nós estamos apoiando o PSB em Aracaju, o PSB nos apoia em outras cidades, e eu espero que, passada a eleição municipal, todas as discordâncias manifestadas na eleição municipal possam ser avaliadas e esses partidos continuem conosco para reeleger a presidenta Dilma em 2014. O PSB parece que está mudando o caminho. O governador Eduardo Campos já está visitando os estados, algumas capitais, obviamente, brincando, ele não está. De olho em 2014, eu creio que, e alguns analistas políticos, o senhor acompanha muito bem, já fazem essa alusão. O que o senhor pensa disso? Eduardo Campos deve lançar o seu nome e rachar com o PT do qual o senhor preside? Não, ele tem dito, há pouco tempo, inclusive, vi uma declaração dele lá em São Paulo, onde ele foi lá apoiar o nosso candidato Fernando Haddad. Ele disse, na ocasião, que apoia a reeleição da presidenta Dilma. Então, vamos ficar com a palavra dele. Tá certo. Falar na presidente Dilma, o governo de Dilma Rousseff tem hoje, neste momento, setembro de 2012, uma avaliação popular, uma aprovação popular maior do que o governo do presidente Lula no mesmo período em seu primeiro mandato. A que o senhor atribui esse fenômeno? Não, primeiro que o presidente Lula herdou um país arrebentado, a chamada herança maldita, país endividado, com altos índices de desemprego, inflação crescente, taxa de juros astronômica, e ele teve que fazer um trabalho de reerguimento do país, de colocar o Brasil como um país soberano, um país respeitado internacionalmente, ampliou as nossas exportações, ampliou o número de parceiros, elevou 40 milhões de pessoas à classe média, enfim, ele colocou o Brasil num outro patamar. A presidenta Dilma, portanto, pegou o Brasil já em outro estágio, e isso facilitou o desenvolvimento de novos desafios, novas políticas.
Foi possível ela baixar a taxa de juros significativamente. Uma das menores da história. Uma das menores da história, como você diz. Prosseguir nos programas de distribuição de renda, manter o nível de emprego em meio a uma crise devastadora que se processa no mundo hoje. Nós estamos aqui em agosto, fechamos agosto com 5,3% de desemprego. Na Espanha, a taxa de desemprego supera 20%, com jovens 40% de desemprego na faixa Grécia, de jovens. 40%. Então, é um esforço muito grande que ela vem fazendo e a população está reconhecendo isso. O Brasil não foi atingido com força pela crise, o índice de emprego vem sendo mantido, tem ganho de salário real. Saiu agora a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2011 e todos os índices de mortalidade infantil, de expectativa de vida, de distribuição de renda, são todos favoráveis e muitos deles antecipando metas que deveriam se realizar em 2015 e 2017. Mas o senhor não concorda que talvez o grande legado da presidente Dilma, que talvez ela vá deixar para os próximos as próximas lideranças petistas, é esse combate, talvez, extremamente contundente da corrupção? Dilma nem esperou que os ministros acusados de corrupção em seu governo fossem sequer, enfim, investigados. Ela demitiu sumariamente ou pediu que pedissem demissão. Talvez seja esse também um dos motivos do fenômeno Dilma no Brasil? O combate à corrupção não é um programa de governo. O combate à corrupção é uma obrigação de qualquer chefe de Estado, de qualquer pessoa, aliás. E nisso, o governo Lula também é incomparável em relação aos seus anteriores, seus antecedentes. Ele criou a Controladoria Geral da União, ele reaparelhou a Polícia Federal, ele criou a Super Receita, ele fortaleceu todos os organismos de fiscalização e controle. Então, todos os malfeitos que aparecem hoje são combatidos com rigor pela presidenta, só apareceram porque houve esse combate pelo presidente Lula desde o início. Então, o Brasil tem valorizado essa política, essa postura da nossa presidenta de não tolerar nenhum tipo de malfeito. E eu espero que nos estados, em outros estados, onde a oposição governa, essa prática de combate à corrupção seja observada também. Eu vou continuar aqui com o presidente Rui Falcão, temos mais perguntas, inclusive a participação dos internautas. Vamos voltar para o próximo bloco, falando também de outros temas nacionais e locais. Presidente, vamos dar uma paradinha, já já a gente volta para esse bate-papo com o presidente nacional do PT, Rui Falcão. Até já.